Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 43. Lar. Pai, eu oro por amigas que me ouvem, que elas sejam encorajadas para caminhar a segunda milha, que elas possam dizer sim ao teu chamado e que elas possam verdadeiramente encontrar paz em fazer a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, amém. Você talvez se lembre de que antes de o anjo visitar Maria, ele visitou Zacarias. O anjo disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Lucas capítulo 1, versos 13. Zacarias não queria acreditar que isso pudesse acontecer e ficou atordoado, até que João nasceu. Mas Maria acreditava que poderia portar em seu ventre o Filho de Deus. Ela só queria saber como Deus poderia fazer isso acontecer. Quando lhe foi dito que ela conceberia pelo Espírito Santo, ela pronunciou essas palavras: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38. Aqui temos uma jovem e pobre adolescente dando boas-vindas à vontade de Deus, sabendo muito bem o quanto isso poderia lhe custar. Terá que contar a seus pais e ao seu noivo, sabendo que pela lei José pode desgraçá-la publicamente e que ela jamais poderá encontrar outro marido. Ela poderia inclusive ser apedrejada até a morte. Maria conta primeiramente a José, que fica obviamente devastado, mas não quer ferir Maria mais do que o necessário. E assim, calmamente decide divorciar-se. Deus, em sua misericórdia, envia um anjo para José para que ele saiba que Maria está contando a verdade. Em sua saudação, o anjo lembra José de sua linhagem real como filho de Davi. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, do versos 20 ao 21. Pelos olhos de uma mãe. O que Maria deve ter pensado quando observou Jesus crescendo para se tornar um homem? Quanta coisa ela deve ter se perguntado sobre ele quando viu operar milagres e maravilhas. No começo do seu ministério, esse pequenino, que eles acolheram em seu humilde lar, havia crescido e se tornado um homem que estava redefinindo o que é um lar, uma família e como será nosso futuro. No primeiro milagre, por exemplo, no casamento de um amigo, Maria viu Jesus pegar algo ordinário e torná-lo extraordinário. Não há menção de José nesse evento. A maioria dos comentaristas concorda que José já havia morrido e que Maria estava sozinha no casamento com Jesus e os 5 discípulos a quem Jesus chamara. Os pais, que eram provavelmente amigos de Maria, tinham ficado sem vinho. As festas de casamento naquela cultura duravam 7 dias e era uma coisa terrível, ficar sem comida ou vinho. Os pais podiam até ser multados e se deixassem os suprimentos se esgotarem. Assim, Maria comunicou a Jesus esse problema e ficou vendo o que ele poderia fazer. A reação de Cristo pareceu abrupta. Os tradutores suavizaram o grego para que lêssemos nas traduções mais antigas: querida mulher, por que me envolves nisso? A tradução literal de João 2,4 é mulher, e eu com isso, e você? Cristo deixou claro para Maria que ela agora estava só e podia cuidar dos assuntos de seu pai. Será que ela pensou, mas não é assim que fazemos as coisas em casa? Maria disse aos servos para fazer o que quer que Jesus dissesse e nada mais falou. Ao ficar assistindo naquele dia, ela sabia que havia começado. Vinho em um casamento não era uma grande coisa, mas era um começo. Depois viriam os milagres de cura e de alimentar multidões e sua popularidade cresceu. Mas ela sabia que havia uma mudança de ventos, uma onda que estava vindo quando os líderes religiosos judaicos começaram a se posicionar contra Cristo. Quando ele era um menino, ela podia usar as 4 paredes de sua casa para protegê-lo, mas já não mais. Será que Deus via o que estava acontecendo? Será que foi tudo errado? Quando Maria assistia à agonia de Jesus na cruz, pode ter parecido que a maré havia mudado de modo rápido demais. Será que Maria compreendia que isso fazia parte do plano, ou será que ela achava que as trevas haviam apagado a luz?
As palavras de Jesus ao ladrão na cruz ofereceram-lhe uma vida além dessa. Porém, onde e quando, pergunto-me se Maria não teria pensado naquela resposta que dera a Gabriel. Naquele dia, sou serva do Senhor, respondera, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Lucas capítulo 1, versos 38. Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Que grandes palavras, que grande ideia. Será que Maria queria retirar o que disse? Você não acha que ela deve ter questionado o plano de Deus ou perguntado se ele ainda estava no controle da situação? Será que já não estivemos todos nessa situação? Qualquer mãe poderia dizer tal coisa se assistisse seu filho se torturando e assassinado? Em pé, aos pés da cruz, lendo um cartaz que fora grosseiramente pregado acima da cabeça de Jesus, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, Maria pode ter se lembrado daqueles presentes trazidos por aqueles nobres homens vindos do Oriente. Havia ouro e incenso, presentes para um rei. O terceiro presente, a mirra, agora fazia sentido. Mirra era uma erva usada para embalsamar os mortos. Enquanto olhava para o corpo ensanguentado e sem vida de seu filho, ela se perguntava: é isso? Acabou tudo? O que foi que eu não compreendi? A dor da decepção. Guardei essa promessa, vou preparar-lhes lugar para o último capítulo por duas razões. Há coisas nessa vida que não têm explicação deste lado da eternidade. Mesmo algumas das promessas de Cristo nem sempre fazem sentido à luz do que estamos vivendo. Muitos momentos da vida parecem irremedíveis. Basta perguntar a qualquer pai que teve de enterrar seu filho ou a alguém que viu seu ente querido sofrer muito e morrer. Pergunte se pareceu a eles que Deus tinha vindo a eles. Agora não estou nem por um segundo dizendo que as promessas de Deus não são 100% confiáveis. Elas são um abrigo irredutível de sua bondade. O que estou dizendo é que algumas perguntas só poderão ser respondidas quando chegarmos em casa. Algumas feridas são difíceis de curar deste lado da eternidade. Penso em Todd e Angie Smith, e na história de Angie compartilhada conosco em seu livro Irei Carregá-lo. Você talvez conheça Todd como um dos vocalistas do grupo Célia. Quando Angie foi fazer sua ultrassonografia da 20ª semana de gravidez, foi informada de que seu bebê não teria condições de sobreviver do lado de fora do ventre. Qualquer um de vocês que já tenha perdido um filho conhece uma profunda dor e pesar que ninguém mais pode conhecer, e é somente quando você está finalmente na presença de Cristo e voltou a se reunir com aquele pequenino que deixou um buraco na sua alma, é que ela será curada e completada. Ainda assim, assisti em pasmo silêncio mulheres como Angie e outras que aprenderam a caminhar com suas feridas de uma forma a trazer a glória a Cristo. Ainda que Satanás venha a atacar, ainda que venham as provações, deixe que essa abençoada segurança controle que Cristo viu meu estado indefeso e derramou seu próprio sangue por minha alma. Uau, glória a Deus! Eu concordo plenamente com a escritora. Há respostas difíceis que nós não vamos entender aqui deste lado da eternidade, mas que eu tenho certeza, eu acredito, a minha convicção pessoal, de que quando chegarmos num grande dia diante do Senhor, iremos entender todas as coisas. Eu prefiro nesse momento, nessa fase da vida, me confortar com os braços de Jesus, com o alento do Espírito Santo, a orar por aquilo que eu não entendo e a agradecer por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Quando eu não tenho palavras, eu oro com a minha alma e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, sendo nos dias bons ou sendo nos dias ruins. Ele é Deus em todo o tempo e eu creio realmente no que eu falo. Ele realmente é bom e em todo o tempo Ele é Deus. Ainda que hajam momentos que eu possa enxergar com a minha justiça própria que algumas coisas não parecem estar segundo a vontade de Deus, ainda assim eu fecho os meus olhos e digo: a minha vida está no controle das tuas mãos, Senhor. Tua palavra declara que nenhum fio sequer da minha cabeça, dos meus cabelos cai se não for pela tua vontade. Então eu entendo que a minha vida está no controle absoluto do Senhor. E se algo acontece ou aconteceu, ainda que eu tenha permitido, eu compreendo e acredito que os braços do meu Consolador hão de me amparar, hão de me guardar, hão de me proteger. Se há algo que eu fiz, que eu escolhi enquanto pecado, se eu plantei, certamente vou colher. Eu ainda assim peço perdão do pecado e peço que o Senhor
Amenize a minha dor, ainda que hajam consequências. Eu oro para que você seja encorajada e confortada diante das dificuldades, das tempestades do dia a dia, diante da calamidade, diante até mesmo de uma pandemia, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te fortaleça, que as tuas emoções sejam blindadas pelo poder do Espírito Santo e que você seja convicta de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O nosso Deus não falha e em todos os teus propósitos e em todas as tuas promessas, Ele zela para cumprir a sua vontade. Ele zela para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Que nós possamos ser curadas, que nós, no lugar da dor, possamos testemunhar do Deus de amor que tem curado as nossas feridas, as nossas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O Senhor é poderoso e continua sendo Deus. E eu oro para que você receba esta leitura neste dia, como se fosse a voz do próprio Deus dizendo: filha, eu estou contigo, eu não desisto de você e eu te sustento na minha destra fiel. Siga firme, volte para a palavra, volte para os textos da Bíblia Sagrada, porque é lá que a resposta para os teus dias. Um grande beijo, Deus abençoe e até nossa próxima leitura. Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos finalizando a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, da autora Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada pela editora Thomas Nelson Brasil. Incentivamos e encorajamos a aquisição do livro através do site da editora. Leitura final 45, Lar. Pai, eu oro pelas amigas que me ouvem. Pai, em nome de Jesus, que elas possam encontrar promessas na Tua presença, Pai. Lembrando que Cristo é a nossa promessa. É nele que estão todas as coisas. O agir e o executar de Deus estão em Jesus. Pai, que esta revelação seja clara nesta leitura, eu oro em nome de Jesus, amém. Cristo, o abrigo das promessas de Deus. Quando comecei a pensar e orar por este manuscrito, tinha um objetivo em mente que servia como linha de prumo enquanto escrevia. Quais são as promessas de Cristo nas quais podemos fiar nossas vidas nos dias melhores e nos dias piores? Claramente, há mais promessas do que essas que incluí neste livro. Há mais de 3.000 promessas que nos levam das primeiras páginas do Gênesis até as últimas palavras das revelações do Apocalipse de João em Pátimos. Escolhi, porém, aquelas que vi quase como pedras fundamentais de um abrigo que suportariam um grande peso e resistiriam às piores tempestades. Enquanto trabalhava no material e li e reli os capítulos, comecei a ver uma imagem emergindo do que eu nem havia considerado. Quando a bruma dos prazos e dos afazeres começou a se dissipar, vi alguma coisa que para mim era uma beleza estonteante. Vi que não somente todas as promessas de Deus estão cumpridas em Cristo para nos oferecer abrigo, mas que Ele é o abrigo. Ele é a fenda na rocha. A promessa de Cristo para nós não é que Ele nos dará abrigo, mas que Ele será o nosso abrigo. O abrigo está completo. Tudo começou uma noite quando uma jovem longe de casa deu à luz em um lugar que oferecia muito pouco do abrigo que uma mãe desejaria para seu filho recém-nascido. O teto naquela noite foi enviado pelo céu, pois anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Lucas capítulo 2, versos 14. Quando Cristo cresceu, se tornou maduro e começou seu ministério, sua vida era como uma demonstração divina do coração de Deus, mas ninguém compreendeu.
Ninguém viu o que ele estava construindo, porque esta é a natureza humana. Vemos o que queremos ver e muitas vezes ignoramos a maior das dádivas. Alguns viram nele um guerreiro porque queriam vingança contra os que oprimiam há tanto tempo. Alguns viram nele apenas um operador de milagres porque queriam que a vida fosse consertada, que fizesse sentido e queriam isso de imediato. Alguns o viram como um homem que falava a verdade em um mundo de meias verdades. Porém, poucos se deram conta de que ele era a verdade. Como cada ato de amor e gentileza, cada palavra de refutação que cortava o tecido religioso, Jesus estava lançando as bases que conduziriam ao caminho, a uma declaração radical que mudaria o mundo para sempre. Quando a última gota de sangue caiu da cruz na terra abaixo, Jesus gritou: "Está consumado", o abrigo estava completo. Talvez aqueles que escutaram essas palavras marcaram o fim. Como poderiam saber que essas palavras eram o começo de nossa liberdade, nossa liberação? O abrigo estava completo. Um dia iremos nos reunir a João Batista e adorar aos pés do Cristo. Todd e Andy Smith estarão lá com seus 4 filhos. Você estará lá também. E também estarão todos os homens e mulheres e crianças que depositaram sua confiança e sua fé em Jesus Cristo. Há muitas coisas nesta vida de que não sabemos, mas sei disso. Quando finalmente vi Jesus, tudo terá valido a pena. Haverá muitas mães na multidão, mas espero poder ver Maria. A deixarmos aos pés da cruz, mas não foi lá que ela permaneceu. Não, ela estava mesmo no fim procurando por seu Jesus. Pergunto-me quem teria contado a Maria que Jesus estava vivo? Teria sido João? Eu o imagino correndo o mais rápido que podia e ele deixou bem claro em seu evangelho que era o bem mais rápido que Pedro. E jogando seus braços em torno de seus ombros frágeis, contaria a ela: Jesus está vivo. Ao limpar as lágrimas do rosto, ela sabia que voltaria a ver seu filho e que dessa vez ele seria seu salvador. Desta vez ele seria aquele que limparia as lágrimas de seus olhos. E que lindos olhos Maria nos mostra, pois eles viram o Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso lar. Esta é a promessa de Cristo, manter nossos corações em casa com Ele, com Deus, com o Espírito Santo. Ele se foi para nos preparar um lugar e deixou para trás pedras nas quais podemos nos sustentar, um caminho para chegar lá. Não é simplesmente que ele tenha ido preparar um lugar para nós, mas que sua vida e ressurreição tornaram possíveis estarmos com ele para sempre. Esta é a gloriosa dádiva dos evangelhos. Não somente isso, mas Cristo prometeu que irá voltar e nos levar consigo para o seu lar para sempre. Portanto, até o vermos face a face, que você encontre abrigo em suas gloriosas promessas. Uau! Glória a Deus! Que tempo tremendo, que leitura abençoadora, que nós possamos nos lembrar que em Cristo estão todas as nossas promessas, cumpridas e estabelecidas, ao alcance das nossas mãos e da nossa oração. Basta confiarmos e acreditarmos que vamos viver cada uma de suas promessas cumpridas em nossas vidas. Muitas vezes o que nós deixamos desapercebido é que nós queremos as nossas vontades. Mas qual é a vontade de Deus a respeito da nossa vida? Essa pergunta devemos nos fazer. Qual é o propósito de Deus? Qual é a visão que Deus tem para a minha vida? Como eu glorifico a Deus? Qual mensagem que o Senhor vai colocar nos meus lábios que vai glorificar o seu nome? Qual o testemunho da minha vida que glorifica o seu nome? Sabe, há muitas pessoas que pregam, e eu concordo com isso, que aonde foi a nossa maior dor é onde há a nossa maior cura e maior testemunho. Então nós precisamos entender que sim, há dias que são muito difíceis e que para nem todos nós temos respostas de Deus claras, mas nós temos sim alento e abrigo no Senhor. Nós temos a fenda da rocha para estarmos lá guardados, protegidos. O Senhor já proveu esse lugar para cada uma de nós. As primeiras páginas desse livro dizia da fenda da rocha e termina o livro
com esta mesma mensagem, você está debaixo da fenda da rocha. Você está no lugar de proteção, no lugar de segurança, no lugar de abrigo. Eliane, eu não me sinto nesse lugar, então busque a Deus. Eliane, eu não tenho vontade, vá sem vontade. Faça aquilo que você entende que a palavra de Deus ordena que você faça. Volte às veredas antigas, volte ao tempo de oração. Eliane, eu também não quero orar, vá sem querer orar. Mas tenha atitudes que podem manifestar a mão de Deus a teu favor. Não por meritocracia, mas por adoção, por chegar nesse lugar de filha, chegar nesse lugar em que você é acolhida, que você é recebida e que você encontra esse abrigo. Pai, eu oro por mulheres para que experimentem da Tua graça e da Tua misericórdia. Mulheres que experimentem a paz que excede todo o entendimento. Mulheres que podem experimentar da redenção. Mulheres que saibam que o Senhor a criou para serem singulares e que o Senhor tem um projeto único para a vida delas. Que elas são especiais, que elas são singulares, que o Senhor as ama com amor eterno. Pai, em nome de Jesus, que elas não desistam dos teus planos, que elas segurem firmes no propósito de te seguir e te servir. Pai, a tua palavra declara que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito, que elas não desistam do seu chamado, do seu comissionamento, da sua identidade de filha amada, restaurada, liberta, regenerada. Pai, em nome de Jesus, que elas não desistam de te conhecer, que elas desejem te conhecer e que elas desejem fazer o Senhor cada vez mais conhecidos. Que elas recebam desse amor incondicional, que elas permitam ser cada dia transformada de glória em glória pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus que nos regenera, que nos renova, que nos vivifica, que elas experimentem metanoia em suas mentes, que elas tenham uma nova mentalidade, uma mentalidade transformada de acordo com a vontade de Deus. Eu glorifico a Deus por você que esteve comigo durante esses 45 dias de leitura. Nós chegamos ao fim de mais um projeto. Muito em breve nós vamos para uma próxima leitura, teremos um novo projeto para a glória de Deus. Quero agradecer à editora Thomas Nelson, que de forma benevolente tem nos abençoado e podemos ter lido esse livro mais uma vez, da querida Sheila Walsh. Oramos por essa autora para que ela continue sendo inspirada e usada por Deus também. Queremos agradecer a vida da Miriam, que escreve os nossos resumos. Miriam, obrigada. Que o Senhor te abençoe sobremaneira, sobre a bênção que você deposita nas nossas vidas. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, mulheres, que me escrevem, que me chamam no WhatsApp, me chamam no Instagram, me mandam um recadinho no YouTube, que vocês saibam que vocês fazem parte de toda essa história. Que nós somos mulheres chamadas para esse tempo, para testificarmos e desfrutarmos de uma vida de santificação que glorifica a Deus, que nós possamos no Senhor, eu e você, encontrar satisfação na graça, alegria no Senhor, um beijo carinhoso, continue desenvolvendo a tua salvação até que Ele venha. Deus te abençoe e até o nosso próximo projeto.